Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, ao me criar, Um coração para amar é o nosso ponto de encontro semanal, de oração, formação e reflexão. Que bom podermos estar novamente entrando no seu lar, na sua casa, para juntos rezarmos, refletirmos e celebrarmos sobre a nossa fé e a nossa vida. Desde quarta-feira passada, iniciamos a Quaresma, esse tempo favorável de graça, esse tempo favorável de bênção, esse tempo favorável de salvação. Um tempo para rever a nossa vida, as nossas fragilidades, os nossos pecados. Um tempo favorável para crescermos na graça divina, na santidade. Um tempo favorável para a formação humana, a formação espiritual, a formação intelectual. A Quaresma deve ser para a gente um tempo de um renascimento para a graça. Em 2014, em comunhão com a nossa diocese, nós temos 3 prioridades na nossa caminhada pastoral. E uma delas é a formação dos leigos. Hoje, no nosso programa, Um Coração para Amar, contamos com a presença do Padre Mário Marcelo Coelho. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, Padre Giovanni, por essa oportunidade de estar aqui falando, conversando um pouco sobre também esse tempo de Quaresma, que é um tempo também de pensarmos sobre a vida. Como você mesmo disse, né? Pensar, refletir, estudar um pouco mais sobre a vida na sua totalidade, né? Não só a vida espiritual, mas também a nossa vida como seres encarnados, como pessoas que vivem e têm uma história. Então é um prazer estar aqui nesse programa Um Coração para Amar. E o Padre Mário Marcelo é padre deoniano, nasceu em Itumirim e neste final de semana ele nos visita aqui na Paróquia Santana. Padre Mário, partilhe um pouco com a gente a razão da sua presença no meio de nós, quando também a Paróquia de Santana celebra 90 anos da presença deoniana. É bonito essa celebração, 90 anos, mas a presença vem de um convite mesmo da paróquia, né, dos padres, e refletir um pouco com a comunidade sobre temas importantes hoje da nossa realidade, da nossa história, do nosso tempo, ligados à bioética, ligados à vida. Então, atendendo o convite da paróquia, estou aqui lecionando um curso, dando um curso para leigos, uma boa participação, uma ótima participação, sobre esses temas específicos da bioética, né? É preciso conhecer para a gente amar mais. Então, um coração para amar, e para a gente amar mais, a gente precisa também conhecer mais, né? A nossa igreja, porque a igreja é muito condenada, né? Sobretudo na área da bioética, né? A igreja é contra isso, é contra aquilo. Eu acho que falta formação. Que quando conhecemos o pensamento da igreja, nós vamos ver que tem fundamento, e um fundamento bonito. Antes de ser contra, a igreja sempre é a favor da vida, a favor da pessoa humana, a favor da felicidade. E Padre Mário Marcelo teve a felicidade de nascer em Itumirim e tem também assim uma linda história aqui em Lavras, na antiga Exal, antes de ingressar então para a vida religiosa na congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus. Partilhe conosco um pouquinho assim a sua história acadêmica. Pois é, a minha história assim foi um pulo de um lado para o outro, né? No sentido porque eu sou, como você disse, sou natural de Itumirim, estudei em Lavras, passei um bom período da minha formação acadêmica em Lavras, fiz o ensino médio no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, depois me ingressei na antiga Exal, né? Hoje UFLA, na época Exal, eu fiz vestibular e passei no curso de zootecnia, me formei em zootecnia. Logo que eu terminei o curso de zootecnia, eu também comecei o curso de mestrado, também aqui, vamos dizer assim, na Exal, o curso de mestrado na área de produção animal, com endereço, produção animal com endereço na melhoramento genético animal. Então, interessante, né? Fiz melhoramento genético, fiz 2 pós também aqui, uma em produção de ruminantes, outra em produção de monogástricos, e assim foi minha vida acadêmica. Logo que eu terminei esse período aqui, eu me ingressei no seminário, era algo que eu questionava, que eu buscava como vocação também, entrei para o seminário, aí no seminário tive todo o processo próprio da formação para o sacerdócio, né? Fiz a filosofia, estudei filosofia na Faculdade de São Luís,
estudei em Brusque, na antiga FEB. Depois eu fiz a teologia em Taubaté, né, hoje é a Faculdade Deuniana. Logo que eu terminei a teologia, que eu me ordenei padre, já me preparando para dar aula, para lecionar lá na faculdade nossa Deuniana, teologia, eu fui fazer o mestrado em São Paulo. E aí é interessante, Padre Giovanni, que no meu mestrado, eu discernindo mais ou menos o tema, eu queria trabalhar a área da bioética, o meu orientador, uma pessoa sábia, me chamou e falou assim, me conta um pouco a sua história. Aí eu falei tudo isso, que eu formei em zootecnia, que eu fiz um mestrado em melhoramento genético animal, depois fiz filosofia, teologia, então eu já tenho um tema para você. Aí ele falou assim, você vai fazer sua tese de mestrado em xenotransplante. Na hora eu assustei, meu Deus, o que é isso? Xenotransplante, né? Disse, mas o que é xenotransplante? Eu não conhecia. Xenotransplante é o uso de órgãos de animais em humanos. Padre Mário, né? Nós temos assim os nossos projetos, os nossos sonhos. E como que Deus às vezes tem na nossa vida sonhos diferentes, planos diferentes, né? Planos diferentes, né? Por isso que a gente tem que estar aberto a Deus, né? Às vezes Deus vai nos conduzindo e sem a gente perceber por um caminho que é dele, que é próprio dele. É por isso que é bonita essa abertura, essa docilidade à ação de Deus em nossa vida. E por isso fui fazer esse xenotransplante, o uso de órgãos de animais em humanos. Hoje é uma técnica que está se estudando devido à carência de órgãos para transplante. E aí eu estudei a questão do xenotransplante, hoje foi publicado isso em forma de livro pela Loyola, Xenotransplante, Ética e Teologia. Fui para Taubaté, lecionei um tempo, até que o meu provincial pediu que eu fosse para Roma fazer o doutorado. Terminei o doutorado em julho de 2012, né? Terminei o doutorado em Roma, também fui na área de bioética e também na área de genética, agora não animal, agora é genética humana, que foi melhoramento genético humano, né? Estudei todo o processo hoje que se existe de melhoramento genético humano, destacando 3 pontos, né? Que é o doping genético, que está por aí, as Olimpíadas do Rio é uma grande preocupação, o bebê projetado, hoje se pode projetar uma criança antes mesmo dela nascer. Como você vai montar um computador? Você quer comprar um computador, você entra no site da empresa e ali você quer isso, eles te montam e te mandam. Hoje eles estão fazendo isso com a pessoa humana. E o terceiro ponto é a senescência, né? Que é o retardamento da senescência, quer dizer, prolongar a vida o máximo possível. Ou seja, até quando prolongar? 200 anos, 300 anos? Pois e aí é. estou de volta, em Taubaté, estou lá lecionando. Que bom. Então, gente, bioética, né? Para nós, assim, é uma palavra um pouco estranha, às vezes de difícil compreensão. Então, eu queria que o Padre Mário Marcelo explicasse um pouquinho para a gente o que aborda a bioética, quais são, assim, os temas principais da bioética católica. Se nós formos olhar etimologicamente, a palavra bioética significa ética da vida, né? Bios, vida, ética, ética da vida. Então, tudo aquilo que envolve a vida. Então, isso é a bioética, tudo aquilo que envolve a vida. Quero deixar claro que a bioética, ela não é só estudada, enfatizada pela igreja ou pela teologia. A bioética também é estudada no direito. A bioética é estudada na enfermagem, na medicina, hoje é estudado mesmo na agronomia. Então, são várias áreas hoje. Então, nós temos bioéticas diferentes. O que diferencia uma bioética da outra? Os princípios para se avaliar um determinado ato. Depende dos princípios, eu vou ter um determinado. Então, isso consiste na bioética, ética da vida. Inicialmente, a bioética estava ligada muito à relação médico-paciente. Depois foi muito ao início da vida, aborto e os anticoncepcionais. Depois foi para o fim da vida, que é a pena de morte, eutanásia, ortotanásia, distanásia. Agora, hoje não, é a vida como um todo. Veja, transplante de órgãos, pesquisas com seres humanos, ecologia, a população, questão demográfica. Então, tudo isso envolve a bioética. Então, tudo aquilo que está relacionado à vida se envolve, nós chamamos de bioética. Então, veja, um assunto super atual, super interessante e relevante. E, infelizmente, ainda muito desconhecido por boa parte da nossa população. Nós vamos encontrar na palavra sagrada, tudo posso, mas nem tudo me convém. No próximo bloco, continuaremos com o Padre Mário Marcelo, ajudando-nos assim a iluminar, a esclarecer melhor essa ética da vida, numa perspectiva cristã, numa perspectiva da antropologia cristã. Até logo mais.
de te formares dentro do ventre de tua mãe, antes de tu nasceres te conhecia e te consagrei. Voltando ao segundo bloco, novamente com o Padre Mário Marcelo, tratando sobre a beleza da vida, a riqueza da vida, o mistério da vida. A vida que é dom, a vida que é divina, a vida que não nos pertence, esta vida que é inegociável. O Papa Francisco, na sua mensagem de abertura para a campanha da fraternidade deste ano, nos chamava a atenção. Nós não podemos ficar impassíveis diante de uma sociedade que quer fazer da vida uma mercadoria. Padre Mário Marcelo está conosco, refletindo sobre a beleza da vida, o sentido da vida. E hoje ainda, Padre Mário, muitas pessoas têm dúvida. Afinal, quando é que começa essa vida? É uma pergunta muito interessante, Padre Giovanni, porque aqui que está o enfoque de muitas questões ligadas ao comportamento sobre o início da vida. Qual que é a minha relação, a minha atitude diante, por exemplo, do aborto, diante da pílula do dia seguinte, da questão com pesquisas células-tronco embrionárias, né? Então, eu pergunto, mas quando começa a vida? É uma pergunta que se faz. E dependendo da resposta que se dá a esta pergunta, é que você vai agir diante de uma situação dessa. Vamos acompanhar, você que está nos acompanhando. Veja uma coisa, um dado biológico. Hoje, olhando as ciências médicas, do momento da relação sexual até a fecundação do espermatozoide no óvulo, leva uma média de 12 a 14 horas. Isso é um dado das ciências médicas. Então, para a igreja, no momento ali que aconteceu a fecundação ou a fertilização com o espermatozoide, ele fecundou, fertilizou o óvulo, já é uma nova vida. Então, naquele momento, já é vida e vida humana. Porque quando a gente fala vida, a gente tem que especificar, porque uma vaca tem vida, uma árvore tem vida, né? Um repolho tem vida. Então, é uma vida e é uma vida humana, que caracteriza pelo número de cromossomos que nós conhecemos bem. Então, nós partimos do princípio, a igreja parte de um dado da própria biologia para nos mostrar que ali é vida. E se analisarmos, depois que houve essa fertilização, esse momento, o que acontece é um processo contínuo, é um processo gradual, coordenado, que vai só multiplicando, dividindo uma célula, 2 células, 4 células, 8 células, mas é a mesma pessoa, não muda. Se eu tenho 15 células, 18 células, se eu tenho 1 milhão de células, eu sou a mesma pessoa. Então, a partir daquele momento, na concepção da igreja, que se baseia na própria ciências médicas, é um dado irrefutável, é vida e é vida humana. Então, a partir daí, a igreja começa já a defender a vida no útero materno, porque se é uma pessoa, ela tem o mesmo direito. Veja, eu fui uma célula, fui 2 células, hoje eu tenho milhões de células. A diferença é que eu tenho mais células, claro, que vai modificar hoje é a minha personalidade, eu vou amadurecendo na personalidade, mas é a pessoa que continua. Então, se eu agrido uma pessoa adulta, eu estou agredindo uma pessoa, a vida humana. Se eu agrido essa mesma pessoa, mas antes, quando ela estava no útero da mãe, é a mesma pessoa que eu estou agredindo. Isso é uma lógica. Então, tudo aquilo que age, que violenta a vida desde o momento da concepção, é uma agressão à pessoa. Então, por exemplo, o aborto. O aborto, eu estou expulsando do útero uma vida que pode se desenvolver, que está desenvolvendo, que é uma pessoa. Então, eu estou agredindo não um embrião, eu não estou agredindo um feto, eu estou agredindo uma pessoa. Aí vem a pergunta, e a pílula do dia seguinte, né? Isso é uma grande questão. Alguns médicos vão na televisão e falam, ela não é abortiva, outros falam, ela é abortiva. Afinal, ela é ou não é? Raciocinem comigo, você que nos acompanha. Se a fertilização acontece no momento da relação sexual até a fertilização se dá num prazo de 12 a 14 horas, então uma pessoa que toma a pílula no dia seguinte, 14 horas, 18 horas, 20 horas, pode tomar até 72 horas depois da relação sexual, ela vai agir depois da fertilização. Então, se ela vai agir depois da fertilização, logo ela está destruindo uma vida. Então, ela é abortiva por isso. O que causa no organismo humano a pílula do dia seguinte? A pílula do dia seguinte, ela nada mais faz do que ela impede
quando acontece a fertilização, ela impede, porque o óvulo ele é fecundado ali próximo do ovário, ainda nas trompas de Falópio. Então, e depois ele caminha. Caminha, né, é um simbolismo, né, que não tem pés para caminhar, né, ele vai em direção ao útero. Quando ele chega no útero, ali mais ou menos 5 a 7 dias depois da fertilização, acontece o processo de fixação, onde ele fixa no útero, que o nome técnico disso é nidação, nicho, ninho, ele fixa no útero. Então ali começa o momento realmente da gravidez, é o momento que ele fixou, começou a gravidez. Então o que a pílula dia seguinte faz? Ela impede isso, ela promove uma descamação no útero que impede essa fixação. Então o óvulo fecundado, que aí já é um ovo, uma pessoa, ela não se fixa. Então, não continua o processo. Então, é eliminado, é descartado. Então, o que eu estou eliminando? Não é um óvulo, eu estou eliminando uma pessoa, um embrião, um ovo, né, que tem seus 46 cromossomos, eu estou eliminando ali uma pessoa. Então, ali, a pílula dia seguinte, ela impede essa anidação, processo de fixação do óvulo fecundado no útero da mulher. E hoje nós percebemos como que, de fato, a vida humana ela é manipulada. Como que, de fato, a vida humana ela é descartada. Já há diversos anos, a Igreja Católica no Brasil promove, durante a Quaresma, a campanha da fraternidade. E chama a atenção que o tema da vida tem perpassado diversos anos, diversas campanhas da fraternidade. Inclusive este ano, o tema da campanha, Fraternidade e Tráfico Humano, nos chama a atenção justamente para o valor da dignidade da vida humana. O lema da campanha é para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, minha irmã e meu irmão, como é importante termos consciência desta vida que é dom, que é bênção, que é graça divina. Há pouco nós acompanhávamos a canção inspirada no profeta. Antes que te formasses no seio materno, Deus com carinho já tinha pensado na gente. Deus já nos amava. Por isso, Padre Mário, é muito importante a sua presença, além de ser religioso e sacerdote, também assim você formado e bem seguro na parte da bioética, nos mostrando o lado científico. Então nós não estamos forçando em nada, né? Em nada nós estamos forçando assim a palavra de Deus, a própria teologia da Igreja. Como você bem frisava no Vaticano II, um dos documentos, né? Optato Tutius, né? 16. Repita para a gente, por favor, assim, o que reza esse artigo desse documento? Esse artigo desse documento, porque o Vaticano II, todos nós sabemos, foi uma revolução no próprio pensamento da Igreja. Então, fala assim, que a teologia moral, ela busca fundamentos científicos e teológicos. Então, científicos está justamente isso, na biologia. Então, veja, a moral sexual hoje, na psicologia, na biologia, a moral social, na sociologia, na economia, quantas coisas nós trazemos e ali trabalhamos. Então, que haja esse trabalho. A questão científica nós podemos negar, porque Deus nos deu a razão e nós não devemos usá-la. E também, claro, que depois nós vamos dar um segundo passo, que é a questão teológica, que vai complementar e dar um enfoque teológico da bioética. Como então esse assunto é interessante, esse assunto é importante. Conhecer melhor a verdade para podermos de fato testemunhá-la, dando razões da nossa fé, dando razões da nossa esperança. Nós teríamos ainda muito outro assunto importante para hoje, mas vamos também, numa outra oportunidade, com o Padre Mário Marcelo, tratar melhor sobre assuntos candentes e polêmicos. Aborto. Existe uma razão legal? Eutanásia, distanásia, ortotanásia, tantas palavras difíceis de compreensão, que num próximo programa nós vamos estar juntos novamente com o Padre Mário Marcelo, esclarecendo todas essas questões. Obrigado, Padre Mário, pela sua presença neste nosso programa. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, esclarecendo, né? Falta justamente isso, conhecer para amar mais. Logo mais, a bênção do Santíssimo, intercedendo a bênção de Deus para todas as mulheres e homens que têm em mãos esta graça, esse ministério de lidar e trabalhar e cuidar e promover a vida humana. Tenho que gritar, tenho que arriscar.
me se não faço. Como escapar de ti? Como calar se tua voz arde em meu peito? Senhor meu tudo, meu mestre, te adorarei, Senhor meu tudo, meu mestre, te adorarei, Senhor, eu nada sou. Esconderei, Senhor, eu nada sou. Em ti me esconderei. Sim, Senhor Jesus, muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado porque nos escolhestes, nos elegestes, antes mesmo da fundação do mundo. Obrigado porque coroaste-nos com toda sorte de bênçãos. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por esta graça de podermos colaborar, de cooperar contigo na obra da criação. Te louvamos e agradecemos por todas as pessoas que têm esta bela missão de cuidar da vida, por todos os profissionais da saúde que encaram essa vocação com zelo, com muita unção. Também te louvamos e agradecemos pela presença do Padre Mário Marcelo neste final de semana, iluminando a nossa vida cristã, ajudando-nos a entender melhor a dignidade da vida humana. Queremos colocar em tuas mãos a vida do Padre Mário Marcelo, o seu ministério e tantos outros religiosos, sacerdotes, tantos outros profissionais da saúde que encaram com muita beleza, com muita dignidade o valor da vida humana. Cristo Jesus, olhai com muito carinho por tantas pessoas que pediram as nossas orações, por tantas pessoas que vivem momentos difíceis na sua situação, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida matrimonial. Neste final de semana, celebramos também no dia 8 o Dia Internacional da Mulher. Queremos rezar e pedir por todas as mulheres essa presença materna divina na vida de nossas comunidades. Por todas as mulheres que, dentro da nossa igreja, exercem diversos serviços, diversos ministérios. Renovai em cada uma delas, Jesus, o dom da fé, a graça de poderem estar também por opção, por vocação, servindo a tua igreja, servindo ao teu reino. Queremos assim cantar, preparando-nos para receber a tua bênção.
e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que muito nos ama. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração para amar, pra perdoar e sentir. Obrigado pela sua companhia. Obrigado, Padre Mário Marcelo, pela sua presença. Obrigado a vocês, povo de Deus, que marcaram presença neste final de semana na nossa formação. Um momento importante, precioso, de bênção, de graça. Que tenhamos todos uma santa e abençoada Quaresma, sempre a favor da vida. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração